Ele sabia que a única maneira de selar a entidade novamente era usando a própria energia da floresta, mas para isso ele teria que renunciar à sua própria vida. E assim, com um último olhar para seus amigos, Lucas avançou para o coração da pedra. Mas, ao fazer isso, a entidade se movimentou violentamente, uma força imensa que parecia engolir toda a realidade ao seu redor. A luz de Lucas se desfez na escuridão enquanto ele fazia o último sacrifício, selando a floresta e sua maldição, mas também desaparecendo para sempre no processo. O som da floresta silenciou. A escuridão desapareceu, mas um eco de sua presença ficou no ar. A paz havia voltado, mas com ela, a certeza de que algo mais estava sempre à espreita. E quem sabe, a floresta nunca tenha realmente ido embora. Após o sacrifício de Lucas, a vila próxima à floresta experimentou uma estranha calma. Contudo, algo ficou no ar. Uma sensação persistente de que nada havia terminado realmente. Os habitantes da pequena vila, que uma vez se abrigaram sob a sombra de árvores antigas e que passaram suas vidas longe do perigo, sabiam mais do que estavam dispostos a revelar. Alguns diziam que a entidade da floresta nunca desapareceu completamente. Que ela havia deixado rastro nas almas dos que viveram perto, transformando-os em testemunhas de um segredo muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Os olhos de quem olhasse para essas pessoas poderiam perceber algo nos olhos deles, um brilho estranho que não pertencia ao mundo real. Mas o mais perverso estava para acontecer. Durante uma noite calma, uma mulher da vila, Ana, ouviu algo nas profundezas da floresta. Ela sempre soubera que os antigos rituais não eram simples histórias de terror, mas varnings, sinais de que algo muito mais sinistro estava por vir. Ela sempre olhou para as árvores com desconfiança, como se pudesse sentir uma presença invisível que a observava de cada canto da vila. Numa dessas noites, quando o silêncio absoluto tomava conta do vilarejo, ela decidiu ir até onde a floresta começava. O instinto a guiava, e ao mesmo tempo, o medo a puxava para trás. Mas ela sabia que algo estava se movimentando na escuridão, algo poderoso, algo que já havia sido despertado. Ela não podia deixar o que Lucas fez ser em vão. Algo tinha que ser feito. Enquanto adentrava a floresta, ela sentiu uma sensação arrebatadora, como se fosse observada. Cada árvore parecia sussurrar em uma língua antiga, e o vento trazia consigo o cheiro de terra molhada e morte. Era como se os próprios espíritos da floresta a estivessem convidando para o fim. Ana seguiu em direção ao círculo de pedras, onde Lucas sacrificou sua vida. Mas quando ela chegou perto, o que encontrou a deixou sem palavras. A pedra brilhante estava ali, ainda pulsando, mas de forma mais silenciosa. Ao tocá-la, ela sentiu uma corrente elétrica atravessando seu corpo, como se a essência da floresta estivesse entrando em seu ser. E foi aí que o terror a atingiu. Ela viu visões, flashes rápidos, de uma entidade maior ainda, além do que Lucas enfrentou. Algo que nunca deveria ser libertado. Uma força cósmica e primordial, mais antiga que o próprio mundo, que ficou presa na Terra por milênios. Lucas havia apenas adiado o inevitável. Nada jamais poderia detê-la. De repente, a escura presença tomou forma diante dela. Era diferente de qualquer coisa que ela imaginara, algo com milhões de olhos, com garras afiadas que mais pareciam tentar rasgar a realidade. O que ela havia visto em sua mente era agora realidade, e a criatura estava pronta para reclamar o mundo que havia sido prometido. Ana, tremendo e sem forças, entendeu o que precisaria ser feito. A entidade nunca foi detida. Na verdade, Lucas havia apenas temporariamente selado o mal, mas ele ainda estava ali, em cada folha, em cada pedra. Agora, ela teria que lutar. Ela teria que ser a próxima. À medida que Ana se afastava do círculo de pedras, o que ela sentiu foi muito mais que o peso da presença da entidade. O medo que tomava conta de seu corpo não era mais só psicológico, mas algo físico, como se suas próprias células estivessem sentindo a presença do mal. Ela olhou para as sombras ao redor dela e sentiu como se elas fossem mover-se, como se a escuridão estivesse viva. A verdade começou a se revelar de forma lenta, cruel. Lucas não foi o único a ser afetado. Cada ser humano que entrava na floresta passava por transformações, que não eram simplesmente mentais, mas sim físicas. Eles eram consumidos, lentamente, até não restar mais nada de quem eram. E tudo que restava era um vazio. Uma existência apenas para servir a criatura, como se fossem pessoas sem alma, marionetes de um ser que transcendia qualquer explicação humana. Ana sentiu que, de alguma forma, ela também estava mudando. Algo em sua mente se quebrava. A cada passo que ela dava em direção à saída da floresta, uma parte de si ficava presa naquelas sombras,
preso àquela maldição ancestral. Era como se as árvores, os ventos e as pedras tivessem uma força que a puxava de volta. Mas ela sabia que não podia voltar. Ela olhou para a trilha, por um breve momento, ouviu um sussurro distante. Alguém a chamava. Não era um grito normal, mas uma voz que se arrastava como um fio de veludo sobre sua alma. Era uma voz familiar, e ela sabia exatamente de onde vinha. Era a voz de Lucas, o único que ousou enfrentar aquilo antes dela. Ela sentiu uma onda de horror absoluto percorrendo sua espinha. Lucas havia sido possuído, mas não da forma como ela imaginava. Ele não estava apenas morto, ele foi tomado. A entidade agora usava seu corpo como um involuntário veículo, arrastando a sua alma para as profundezas do abismo. O que Ana ouvia era o eco de um espírito desesperado, implorando por libertação, mas que sabia que já não havia mais retorno. Ela estava sozinha, e a verdade cruel era clara: nenhum ser humano poderia escapar da floresta. O tempo parecia se esticar em sua mente. Ela viu imagens aterradoras daquelas criaturas observando-a em cada esquina, como se o próprio terreno fosse contra ela, o próprio chão tremendo sob seus pés, tentando a puxá-la para as profundezas da floresta. Ela sabia que, se não saísse logo dali, ela também se perderia para sempre. O vento aumentava, o som da natureza se tornava cada vez mais abafado, como se algo estivesse sufocando o ar. As árvores ao redor começaram a se dobrar em direções que não faziam sentido, seus galhos se contorcendo para alcançar Ana, como se tentassem agarrá-la e puxá-la para dentro de um buraco profundo, algo fora da visão. Ela sabia que o tempo estava contra ela. Ela tinha que sair da floresta antes que fosse tarde demais. Mas cada passo parecia mais pesado, como se o chão estivesse tentando segurá-la em um pacto silencioso, fazendo com que o medo se intensificasse. Algo estava observando-a com um ódio profundo, e os ecos das vozes antigas estavam em sua mente, dizendo-lhe que não havia mais maneira de sair. Não mais. Foi então que ela ouviu um barulho estranho. Algo que não deveria estar ali. Ela se virou rapidamente e viu uma sombra se movendo. Uma figura escura emergindo das profundezas da floresta, uma criatura que não parecia humana. Ela estava se aproximando dela, movendo-se de maneira sobrenaturalmente rápida, mas com um tipo de graça perversa. Quando a criatura finalmente se aproximou, Ana percebeu algo horrível. Era Lucas, mas não era mais Lucas. Seus olhos estavam vazios, e seu corpo parecia definhado, como se ele fosse apenas uma casca vazia ocupada por algo muito mais velho, muito mais terrível. A entidade da floresta, ela agora entendia, nunca deixava suas vítimas irem embora. Não importava o que fosse feito. Nada voltava ao normal, porque uma parte dela sempre ficava ali, na escuridão. Lucas nunca foi apenas uma vítima. Ele agora era um agente do mal, um espectro de um ser que nunca deveria ter sido libertado. Ana começou a correr, mas com cada passo, parecia que a própria terra estava tentando afundá-la. A sensação de ser vigiada aumentava cada vez mais. O que era apenas uma floresta agora parecia um labirinto de pesadelos vivos, onde a sombra das árvores não era mais algo natural, mas uma manifestação do medo. E no fundo, ela sabia, não havia escapatória. Ela poderia correr, poderia tentar lutar, mas a força que estava contra ela, contra todos que cruzaram aquela linha, era muito mais poderosa. Ela estava sendo engolida pelo abismo da floresta. O pânico em seu peito parecia se expandir, pressionando seus pulmões com uma força imensa, fazendo-a quase não conseguir respirar. Ana não sabia mais o que fazer. Cada caminho que ela tomava parecia levá-la ainda mais fundo na escuridão, e mesmo com os pés trêmulos, ela sentia o gelo tomando conta de sua alma. Foi quando, de repente, uma sensação gelada e escura percorreu sua espinha, e ela soube, com um instinto desesperado, que algo estava cercando sua mente, tentando arrastar seu espírito para o vazio da floresta. Então, ela viu. À distância, entre as árvores tortuosas e as sombras que se estendiam, o que se aproximava não era humano. Era o verdadeiro rosto da entidade, e quando Ana a viu, uma onda de terror imensurável tomou conta de todo o seu ser. Era uma criatura de proporções grotescas, um ser que transcendia a própria ideia de monstro, feito de escuridão pura, mas com uma presença física que parecia ser quase sólida. Ela sentiu uma pressão em sua cabeça, como se sua mente fosse uma tela, e aquela coisa estivesse rasgando-a, penetrando em sua psique. Não havia mais escapatória. Ela sentiu a entidade dentro dela, lentamente dominando seus pensamentos, suas lembranças, e aquilo que ela era. A criatura, ou o que quer que fosse, se moveu devagar em direção a ela, e cada passo fazia o chão tremer, como se a terra estivesse viva, respondendo ao comando da entidade.
Ana tentou gritar, mas sua voz saiu como um sussurro abafado. Nada estava mais no controle. Nada estava real. Aquelas sombras que pareciam se arrastar eram, na verdade, partes da própria entidade, que tomavam formas humanas, esticando-se e contorcendo-se, como se estivessem se aproximando para consumi-la. O medo tomou forma, e Ana sentiu uma onda de desespero profundo. Ela soubera que nem a morte a salvaria agora. Ela fechou os olhos, tentando negar o que estava acontecendo. Mas não havia mais espaço para negação. A entidade já havia tomado a floresta, e agora tomaria sua alma. Ana sentiu uma força sobrenatural em seus ombros, como se algo a estivesse puxando para baixo, como se a floresta inteira tivesse decidido sugá-la para o seu centro, onde nenhum ser humano jamais sairia novamente. E foi então que ela ouviu uma voz fria em sua mente, dizendo: "Você nunca poderá sair. Sua alma já pertence a ela." O vento gélido soprou forte ao seu redor, e a sensação de falta de ar foi instantânea. A floresta tinha se tornado um pesadelo vivo, um lugar onde não havia mais refúgio. As árvores, antes imponentes, agora se contorciam, criando um labirinto impossível de atravessar, como se fossem tentáculos de uma criatura monstruosa que queria devorar tudo. E Ana não estava mais sozinha. Ela viu, ao longe, os olhos de outras vítimas, pessoas que tentaram escapar antes dela. Mas seus olhos estavam vazios. Eles estavam ali, mas já não estavam mais vivos. Eles estavam servindo a floresta, condicionados a obedecer à entidade. Ela parou, sua mente girando, e então ouviu um barulho. Algo que a fez virar lentamente. À sua frente, estava Lucas. Mas, como ela já sabia, não era real. A entidade tinha usado o corpo de Lucas, mas sua alma já estava perdida. Ele olhou para ela, e sua expressão era um reflexo de dor e desespero. "Saia enquanto ainda pode", ele disse em um sussurro fraco, e antes que ela pudesse reagir, ele desapareceu nas sombras. Ana sabia o que ela tinha que fazer. Ela precisava lutar contra o inevitável, contra aquele desejo sobrenatural de ser engolida pela floresta. Mas o custo era alto. A cada passo que ela tentava dar para escapar, sentia as sombras tentando arrastá-la para o fundo. O peso da entidade estava sobre ela, e cada respiração parecia fazer com que suas forças se esgotassem mais e mais. No entanto, ela se forçou a continuar, lutando contra o medo e a tentação de simplesmente ceder ao que estava vindo. Ela queria viver. Mas, à medida que ela corria para o fim da floresta, uma sensação ainda mais opressiva a tomou: não havia escapatória. Nada poderia salvar quem estivesse perdido ali. Mesmo tentando correr, ela sentiu uma mão fria tocar seu ombro, um toque espectral, e então soube: ela estava presente para sempre na floresta, e não havia volta. O que ela sentia em sua pele era a última marca da entidade, algo que, no fundo, ela jamais conseguiria apagar. E a floresta, com sua presença maligna, havia finalmente vencido. O medo que dominava o corpo de Ana não era mais algo palpável, mas sim uma sensação gélida e imutável que a engolira por completo. Ela já não sentia mais o peso dos seus pés no chão, como se o próprio mundo tivesse desaparecido. Estava cercada pela escuridão, um vazio infinito e ameaçador. Mas o mais estranho não era mais a entidade que a perseguia, nem o mistério da floresta. O que realmente a paralisou foi a realização aterradora que se formou na sua mente. Ela tinha escapado do mundo real e agora estava presa em um pesadelo eterno. Ana não sabia o que era mais aterrador: a sensação de estar sendo observada, ou o conhecimento de que já havia sido marcada pela entidade. O pior ainda estava por vir. Ela não tinha mais corpo, ou pelo menos não de forma como a conhecia. Ela tentava gritar, mas não havia som. Tentava mover as mãos, mas tudo que ela tocava se desfazia como se fosse areia, deixando uma sensação de vazio e desintegração. Foi então que ela percebeu, de forma terrível e inevitável, o que realmente acontecia com aqueles que jamais conseguiam escapar. A floresta não engolia as pessoas, como todos imaginavam. Ela transformava as almas, as escravizava em uma eterna servidão, fazendo com que a pessoa perdesse completamente a sua identidade. As vítimas se tornavam parte da floresta, suas mentes aprisionadas nos galhos retorcidos e nas folhas que se moviam ao vento, como se estivessem presas em um pesadelo coletivo. Ana tentou correr, tentou buscar um lugar onde pudesse finalmente escapar, mas era como se estivesse sendo puxada por correntes invisíveis, arrastada de volta para o centro da floresta. E em cada canto, ela via rostos. Os mesmos rostos que ela vira anteriormente, aqueles olhos vazios que pertenciam àqueles que antes tentaram escapar, agora refletindo o que ela se tornaria. Eles estavam em todos os lugares,
presos e sem esperança, com as suas almas consumidas pela entidade. Então, uma imagem tomou forma diante dela, como uma projeção sombria e deformada. A entidade, o ser por trás da floresta, revelou-se em toda a sua horrível glória. Seu corpo era uma massa distorcida de sombras e formas indescritíveis, algo que parecia mudar constantemente, como se estivesse em um estado de constante evolução, adaptando-se e se alimentando da própria escuridão que ela gerava. Eles não sabem que a verdadeira prisão está dentro deles, disse a voz, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, ressoando dentro da mente de Ana. Este lugar nunca deixará ninguém ir embora. Não importa quantos tentem. Aqui, você será parte do esquecimento. Ana tentou gritar, mas suas palavras não saíram. Sua boca estava presa em silêncio, e então, uma nova revelação aterradora caiu sobre ela. Não havia saída, nem mesmo para quem quisesse se sacrificar. A floresta já havia tomado tudo. Agora, ela seria esquecida pela humanidade. Ela e todos os outros padeceriam naquele inferno eterno, onde suas almas seriam consumidas e disfarçadas sob o manto negro da floresta. Ana finalmente compreendeu a verdade suprema. Não havia escape da floresta proibida, porque a floresta era a alma de cada um que ali morria. E ela agora era parte disso. E o que restava, o que sobrava de sua existência, era apenas mais uma sombra perdida, em meio ao grito mudo de outros que nunca mais seriam encontrados. Para sempre aprisionada. O que resta é apenas o vazio, a única certeza que ela tem agora. Sua alma foi consumida e a floresta a possuiu por completo. E assim, o ciclo se repetiria, como sempre fez, como sempre fará, até que a última pessoa se tornasse parte desse horrível segredo, para nunca mais ser vista novamente. Ana estava agora irremediavelmente perdida. Seus pés não tocavam mais o solo, ela flutuava como se estivesse suspensa entre duas realidades, presa em um limbo eterno. Ela sabia que o lugar onde estava não era real. Mas o mais estranho era o eco do passado que começava a se manifestar de uma maneira inquietante. Enquanto seus olhos tentavam se ajustar à escuridão, uma figura etérea apareceu à sua frente, como uma sombra familiar. Ela a reconheceu imediatamente, aquela figura, aquela mulher pálida, com os cabelos negros e os olhos profundamente vazios. Era a mesma mulher que ela vira quando entrou na floresta, mas algo estava diferente agora. A presença dessa entidade fantasmagórica parecia ainda mais forte, mais assustadora. Ana tentou falar, mas sua voz estava presa, como se algo a estivesse sufocando de dentro. E, como se fosse uma voz ancestral, a mulher fantasmagórica sussurrou: "Você acha que pode escapar de mim? Que pode escapar deste lugar? Você não percebe que já é parte dele? Você nunca mais será você. Você já se perdeu." O arrepio que percorreu a espinha de Ana foi imenso, gelado, como se estivesse sendo invadida por um poder sobrenatural que ela não poderia controlar. A entidade a olhou com um olhar penetrante, e, por um momento, tudo o que ela podia ver eram aqueles olhos vazios, sem vida, como se fossem apenas o reflexo de um pesadelo repetido infinitamente. "Você não entende", a voz da mulher continuou, ecoando em sua mente. "Você já morreu, Ana. Todos que entram aqui morrem, mesmo que não saibam. Este lugar não permite que ninguém escape. Não importa o quanto você corra, ou tente se esconder, você já está condenada. E o pior é que você já viu o futuro." Ana, com os olhos arregalados, tentou entender. Ela olhou para os rostos daqueles que haviam ficado para trás, e percebeu, horrorizada, que eles não eram apenas almas perdidas. Eles estavam condenados a repetir suas últimas horas para sempre, como se estivessem vivos, mas ao mesmo tempo, morreram. Seus corpos eram sombras, e suas almas estavam presas para sempre dentro da floresta, imortalizadas nesse ciclo sem fim. A mulher espectral deu um passo à frente, e com um movimento suave de sua mão, as sombras começaram a se formar ao redor de Ana, como uma corrente invisível que a prendia ainda mais. "A verdadeira punição", disse ela, "não é morrer aqui. A punição é ver o que você deveria ter sido, ver sua própria destruição de fora, enquanto sua alma grita para ser libertada. Você nunca saberá se as outras pessoas já sentiram o que você sente. Você será eternamente prisioneira da floresta, e enquanto os outros tentam sair, você será apenas mais uma sombra." Ana sentiu o pavor tomar conta de seu corpo. O que ela temia agora não era mais a entidade, mas sim o que ela se tornará. A floresta havia mudado tudo, ela não era mais humana, mas uma figura etérea, uma presença maligna perdida em um espaço onde o tempo e a realidade se curvavam ao terror absoluto. Enquanto a mulher desaparecia lentamente, a risada ecoava por toda parte.
Uma risada fria, vazia, que não parecia humana. Ela já estava lá. E agora, a floresta se tornava o lar de todas as suas vítimas, que, como Ana, estavam condenadas a nunca mais ver a luz do dia. Ana não sabia quanto tempo havia se passado. Mas ela sentiu uma sensação gelada se instalar em seu peito. Ela sabia que não poderia mais voltar, que não havia mais tempo. E agora, ela se tornaria uma parte do ciclo, condenada a vagar entre as árvores e as sombras. E a cada novo espírito que entrasse, ela faria parte de algo muito maior do que imaginava. A floresta não engolia apenas as pessoas fisicamente. Ela devorava suas almas, e Ana agora era parte daquilo. Agora você pertence a mim, a voz da mulher disse, antes de tudo se silenciar completamente. E tudo ficou negro. Tudo estava quieto, a floresta agora se encontrava em um silêncio mortal. Não havia mais eco, nem sussurros, apenas uma escuridão que parecia consumir tudo. Ana, ou o que restou dela, já não tinha mais os pensamentos que a faziam humana. Sua alma estava dilacerada, sua identidade um emaranhado de memórias distorcidas. A entidade que antes a ameaçava agora estava integrada a ela, e com isso, seu corpo parecia se fundir com as sombras, tornando-se uma presença única e temível, irremediavelmente parte da floresta. O mais perturbador de tudo, porém, era que Ana não era a última vítima. Em algum lugar, em algum ponto, outros estavam chegando. Eles não sabiam o que os aguardava, não sabiam que, ao adentrar a floresta, já haviam se condicionado a se tornar parte dela. Mas algo começou a mudar. O vento, que até então era pesado e abafado, começou a se mover, como se algo estivesse despertando dentro do coração da floresta. O que parecia ser um simples ciclo de morte e desespero estava, na verdade, prestes a se transformar. Ana sentiu isso em sua alma fragmentada. Algo estava prestes a acontecer, algo que ela jamais imaginaria. Os primeiros sussurros começaram a ser ouvidos. Eram vozes, mas não como as vozes que a perseguiam. Eram sussurros de outros sobreviventes, de almas ainda presas, mas que agora estavam se unindo para algo maior, algo terrível. Os sobreviventes não estavam mais apenas morrendo, estavam-se rebeldes, unindo suas forças para destruir a maldição da floresta. A conspiração das almas começava a nascer. Ana se sentiu dilacerada por uma luta interna. As vozes de suas vítimas clamavam por ajuda enquanto outras apenas a observavam, esperando o grande momento em que tudo mudaria. Ela estava no epicentro de algo incontrolável, algo que a superava. Então, como um estrondo de terror absoluto, as árvores começaram a se mover, se rearranjar como se estivessem ganhando vida própria. O chão estremeceu, em questão de segundos, uma caverna imensa se formou no centro da floresta. Dentro dela, uma luz branca começou a brilhar, algo completamente fora do lugar. Era como se fosse uma abertura para outro mundo, mas ao mesmo tempo, era um buraco negro onde todas as almas poderiam se perder. E ali, no centro desse caos sobrenatural, Ana viu algo que nunca imaginaria: o poder de escolha. Ela podia se tornar a líder dessa revolução, levando os perdidos para um destino terrível. Ou poderia sacrificar-se, permitindo que a floresta fosse finalmente dissolvida para sempre, extinguindo sua maldição eterna. No entanto, a decisão não era apenas dela. Os sobreviventes, as almas antigas, e até as entidades que existiam dentro do coração da floresta começaram a formar um círculo, invocando uma energia que transcendeu o espaço e o tempo. Eles queriam escolher. Mas quem escolheria? Os humanos? Ou a própria floresta? Com um último suspiro, Ana sentiu uma onda de dor a atravessar. Seria ela a última a sair? Ou seria a primeira a sucumbir? No fundo, ela sabia, não havia mais escolha. Todos estavam destinados a se perder, a se unir ao caos. As sombras da floresta finalmente se fundiram e o último grito de Ana se misturou à escuridão. A floresta agora tinha um novo guardião. Mas o mais estranho de tudo, onde começou a história, agora começava novamente. O ciclo da floresta se reiniciava. E quem sabe, algum dia, alguém, como você, voltará àquele lugar, e, ao atravessar as sombras, encontrará os ecos daquilo que aconteceu. Porque não há fim, apenas o retorno. A floresta proibida nunca será esquecida. Fim, ou seria apenas o começo? Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que gostaria de ver esse vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Te aguardo no próximo vídeo.